Fala galera, tranquilo? Vocês estão vendo hoje um cenário diferente no estúdio, né? É porque hoje a gente vai ter a honra de entrevistar aqui o Pedro Henrique. Fala aí. E aí, tranquilo? Tudo Beleza. certo? Prazer, uma honra participar do seu canal, que está começando, mas já está ganhando uma grande dimensão boa com seus amigos agora. Aí vai ser um prazer participar e vamos nessa. Tranquilo. Vocês vão estranhar falar Pedro Henrique, né? Porque na verdade o Pedro Henrique é o Pedrinho. Só que ele não é Pedrinho só pra gente, né? Ele é o Pedrinho do Flamengo, que é a joia da base, que uma história fantástica dentro do clube. Eu brinco, eu falo para todo mundo que não posso ser nada, mas Mengão eu sou. E por sorte tô aqui com o Pedro para a gente contar uma história muito bacana e uma história que tem tudo a ver também com o Flamengo, né, Pedro? É um romance desde criança. Aí a maior parte da minha vida eu passei dentro do Flamengo. E aí eu vou contar um pouco da minha história dentro do Flamengo, fora do Flamengo, no futebol e da vida também, né? Pro Flamengo você foi com quantos anos, Pedro? 10. 10. E você acabou de completar 19, né? Então 9 anos de clube, base mesmo, né? Agora uma curiosidade, com 10 anos, né? Vamos lá, 10 anos. Você foi jogar campo? Foi. Eu com 7 anos eu entrei na escolinha do Fluminense. Aí o treinador da escolinha do Fluminense era preparador físico no Flamengo. Aí quando eu completei 8 anos ele me chamou para o Flamengo, mas aí meu pai achou que não era o momento. Eu também não, aí a gente esperou mais um pouco, aí com 10 anos ele me chamou de novo. Aí acho que foi um grande passo para minha carreira, sair de uma escolinha para direto para um clube. É o primeiro clube que eu joguei, aí tô aí até hoje. E desde os 10 anos você vem disputando campeonatos pelo Flamengo, não é isso? Sim. Só ali foi mais a partir do Sub-13 que a gente começou a disputar uns campeonatos mais de verdade, porque antes era só um amistoso ou outro, mas a partir do Sub-13 foi quando começou a chapa esquentar. E assim, eu tentando enxergar uma coisa, mas você com 13 anos, por exemplo, você começa a disputar campeonatos e começa a ter sucesso nessa história já? Você já começa a ser o Pedrinho dentro de campo que você é hoje? Foi no Sub-13 ali, quando eu cheguei, quando começou a disputar alguns campeonatos, eu era titular ali na categoria. Aí foi Sub-13, 14, aí acho que muita gente começou a conhecer o Pedrinho, ali o Pedrinho do Flamengo realmente, mas aí acho que todo jogador tem altos e baixos, né? E vieram títulos? Veio, Sub-13 veio, nosso primeiro campeonato a gente foi campeão em cima do Botafogo, aí vários títulos que do Flamengo. Mas você viajou pro exterior também, moleque, né? Foi Sub-15, a primeira foi pra Áustria, que a gente disputou um campeonato de São Paulo, aí o campeão do campeonato de São Paulo vai disputar um mundial na Áustria. Aí a gente ganhou em São Paulo e foi disputar um mundial na Áustria, que tinha vários times grandes, tinha Bayern de Munique, Chelsea, Red Bull Leipzig e Red Bull Salzburg. Aí a gente acaba ficando em quinto, a gente perdeu na semifinal, nas quartas de finais pro Bayern de Munique, nos pênaltis. Nos pênaltis. Aí a disputa de quinto e sexto foi contra o Chelsea. Aí a gente ganha deles. Vocês ganharam do Chelsea lá? Uhum. E com 15 anos? 15 anos. Pô, que maneiro, hein? Aí no mesmo ano a gente teve mais 3 viagens internacionais, que foi uma para Itália, a primeira foi para Dubai, aí depois Itália e depois para Áustria. Não, depois para Hungria. Para Hungria. Aí essas 3 a gente foi campeão. Ah, é? As 3. Então você tem 3 títulos internacionais? 3 títulos internacionais. Com 15 anos, Pedro? Com 15 anos. Caramba, que maneiro, cara. Foi. Em Dubai, que foi o primeiro título, a gente jogou na fase de grupos contra o Atlético de Madrid, ganhamos de 4-0 deles.
Aí a final foi contra o time lá dos Emirados, ganhamos. Aí a gente emendou uma viagem na outra, foi de Dubai direto pra Itália. Aí na Itália foi uma competição mais acirrada. Aí a gente ganhou nos pênaltis no Milan, na final. Caramba! E mais isso tudo em abril ali. Aí em agosto a gente viajou pra Hungria. Aí na Hungria, que foi uma competição que a gente foi com um time mais novo da competição, que era uma competição sub-16, e a gente foi com o time sub-15. Então todos os times ali estavam com um time mais velho que o nosso. Aí a gente chegamos na final, ganhamos do Real Madrid. Caramba! Aí na final a gente jogou com o time lá da Puskás Academia, aí ganhamos deles 3-1. Aí o terceiro título com 15 anos internacional. 3 títulos internacionais com 15 anos é muita onda, vou te falar uma parada, hein, cara. Agora me dá, cara, uma coisa que eu tenho curiosidade, eu sempre tive vontade de perguntar isso para um atleta, né? Principalmente um atleta hoje do teu nível, digamos assim, né? Como é que você, moleque, é lógico que a gente tem uma história a contar para frente, né? Que eu quero falar um pouco do teu pai em relação à tua carreira, né? A representatividade, né, de ser filho de um grande atleta, de um cara, porra, não precisa nem falar, né? O cara é filho do Beto, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas quando é que você desperta? Porque você, moleque, morava no Japão e teu pai morava no Japão. Aliás, teu pai morava no Japão. Vocês moravam no Japão. E você já desperta esse teu interesse pelo futebol no Japão? Já. Acho que ali foi onde tudo começou, né? Acho que com 2, 3 anos eu tava morando lá. Aí eu já entrei numa escolinha lá mesmo e fui dando os primeiros passos no futebol. Aí ali no Japão que começou, dentro da barriga começou a paixão já. Só que aí ali no Japão foi onde tudo começou a ficar de verdade. Na época que você entra para essa escolinha, você entra para a escolinha do Sofresh, que era o time que teu pai jogava. Tá. Nessa época o Zico já tinha saído ou estava no Japão ainda? Eu acho que ele já tinha saído já. Já tinha saído do Japão. Porque o Zico é uma referência no Japão absurda, né? O Zico é uma referência no mundo todo absurda, né? O que ele fez na história do Flamengo e lá no Japão também foi muito boa. Então ele é uma referência mundial, mas ele já tinha saído já. Foi bom que agora estão honrando o clube que ele fez história, né? É verdade. É verdade. Pô, um dia, quem sabe, né? O Sem Pantufa tem a honra de botar o Zico aqui para entrevistar o Pedrinho. Pô, vai ser uma onda. Vai ser uma onda. E aí vocês começam a jogar no Japão e nesse período, aí quando vocês voltam para o Brasil, você continua ingresso em escolinhas. Que é quando você vai pro Fluminense, é isso? Sim, sim. Eu continuo já na escolinha do Fluminense, aí depois ela mudou para o Flamengo e foi onde eu fui pro Clube Flamengo. Agora, uma outra curiosidade, né? Porque você se expressa super bem, fala super bem, escreve super bem. Como é que você conseguiu conciliar essa história de estudo com futebol? Cara, eu lembro de uma história, mas eu não tô aqui para contar a história, né? Acho que foi muito difícil conciliar os dois ali. E acho que é para todo mundo, todo jogador de futebol tem essa dificuldade, mas é uma coisa que não pode faltar. Mas eu lembro que eu sempre estudei em escola boa, escolas realmente difíceis, mas foi difícil de auxiliar. Tinha algumas que me apoiavam, eu faltava um dia e eles deixavam eu fazer a prova que eu faltei outro dia. Às vezes tinha colégio que não deixava, mas é muito difícil auxiliar escola e futebol, é bastante difícil, mas é uma coisa que é necessária. Eu tô querendo aqui o tempo todo, gente, ser imparcial, né? Entrevistar ele com áreas de entrevistador, mas o Pedro é meu sobrinho, filho da minha irmã, não tem jeito, é foda, o coração fala alto. E eu lembro de uma passagem do Pedro, que eu vou contar, que ele com certeza não lembra. Eu lembro que ele era um moleque, por isso que eu perguntei essa história de escola, porque eu acho que ele estudava no Palas. E aí ele pediu alguma coisa para minha irmã,
E aí a minha irmã falou, poxa, Pedro, eu vivo em função de você, eu faço tudo que você quer, não sei o quê. Poxa, esse momento é meu, não sei o quê. Aí o Pedrinho foi e falou pra mãe, a minha parte eu faço. Porra, eu estudo e jogo bola. Então, quer dizer, a minha parte está cumprida, eu não tô devendo nada. Foi muito engraçado isso. Ele pequenininho contando essa história, falando que ele fazia a parte dele, que era estudar e jogar bola ao mesmo tempo. Ai, muito legal, cara. Mas, Pedro, muita coisa pra gente falar nessa história de Flamengo, por exemplo. Eu tenho uma curiosidade, que aí eu vou falar dos tempos atuais, né? Com 15 anos, né, com essas conquistas, isso tudo, isso mexeu com a tua cabeça? Tinha assim, meio que, porra, eu sou o cara, ou não? Muito pelo contrário. Mostrou sempre querer mais. Porque Te dá mais maturidade? Porque a gente começa a ganhar muito título e começa a ter uma visibilidade grande. Mas aí a gente volta pro Rio, joga competições e todo mundo queria ganhar do Flamengo, campeão de 3 competições internacionais. Então foi bom ganhar, mas é melhor continuar melhorando e para ganhar mais títulos. E a gente, quando tu sente o gostinho de ser campeão, tu não quer parar de ser campeão. Aí acho que isso não acomoda você ganhar 3 títulos internacionais e chegar aqui e falar, eu sou o cara, não. A gente ganha 3 títulos internacionais. Tem que ralar mais, né? E tem que ralar mais para ganhar mais ainda. Quem era o teu técnico nessa época, para eu saber se eu tenho... Se é o que eu vou pensar, se eu estou certo no meu pensamento? Nas 2 internacionais. Internacionais. Nas 2 foi o Mário Jorge. Foi o Mário Jorge. Então chegou onde eu queria, vamos lá. O Mário Jorge é o teu técnico hoje. Correto. Né? E você passou por alguns técnicos que não foram o Mário Jorge. Sim. Né? Mas o Mário Jorge acompanha, é porque eu sou fã do Mário Jorge, entendeu? Eu quero dar uma puxada de saco no Mário Jorge aqui, porque eu gosto do Mário Jorge. Porque o Mário Jorge, eu acho que o Mário Jorge, por te conhecer desde muito novo, né, ele sabe exatamente o teu potencial, que agora eu sei também que, né, não tô dando spoiler, nada, mas eu sei que hoje esse futebol já vem sendo visto há muito tempo, né? Mas aí com 15 anos, a partir dos 15 anos, aí vocês começam a disputar Carioca, Brasileiro, e aí vocês têm também uma série de títulos, né? Foi como eu te falei, que começa a ficar difícil a partir dos 13, 15 anos, quando começam as competições, a escola e o futebol. Então, e a gente tem muita viagem internacional, aí a gente já volta jogando Carioca. A gente dá uma pausa no Carioca para as viagens internacionais e volta jogando Carioca. Aí ali no Sub-15 foi onde a gente foi campeão. Você foi campeão carioca, mesmo tendo esses títulos internacionais, você volta pro Carioca e é campeão carioca. É campeão carioca. Você tem campeonato brasileiro também? Não. Não? Eu estou disputando o meu 3º brasileiro agora, que o primeiro foi no Sub-17. A gente chegou na semifinal, perdemos para o Atlético Paranaense, e ano passado o Sub-20, meu primeiro brasileiro Sub-20. E a gente perde na semifinal também. Na semifinal também. E agora vocês estão disputando o brasileiro de novo? Estamos disputando o brasileiro, empatamos o primeiro jogo das quartas de finais contra o Inter, e agora tem um jogo de volta em casa. Entendi. Porque nesse meio do caminho, nessa tua virada dos 15, vamos lá, dos 15 para os 18, quando você assina o teu primeiro contrato, porque hoje você é atleta profissional do Flamengo, não é isso? Sim. Você é contrato assinado, tudo certinho, não é isso? E até então, mas essa é uma coisa também, aí já é curiosidade, não sei se é curiosidade de quem está assistindo a gente, mas você não tendo assinado, até o dia que você assinou como profissional, antes você era atleta do Flamengo como amador, é isso? Eu era um atleta de formação do Flamengo. Era um contrato que eu tinha com o Flamengo, era de atleta formador.
Tá, então, mas você era um atleta do Flamengo. Sim. Você não podia... Não, pegar isso aí não, tinha que rescindir contrato. Tá, não, eu tinha essa dúvida, porque eu acho que até algumas pessoas devam ter também, porque até a pessoa assinar, ela pode fazer o que ela quiser, e você não podia, eu lembro disso, né? A partir dos 15 anos, não, a partir dos 13 anos, todo mundo que o Flamengo quiser assinar um contrato de formação. Que é a base, na verdade, a base, né? Não é aquela galera que tá, aquela molecada que está experimentando, né? Com 13 anos eles pegam o Pedrinho e falam, o Pedrinho é atleta do Flamengo, é isso? Aí assina um contrato de formação e a partir dos 16 pode assinar um contrato profissional. Entendi. Tá, entendi. Mas eu fui assinar contrato profissional só com 18. Você assinou com 18. Mas aí entra também um outro lado também na história, porque você me corrija se eu estiver enganado, porque, né, você que é o entrevistado, não sou eu. Mas na verdade o seu empresário acha melhor você assinar só com 18 anos, não é isso? Eu achei pelo momento. Foi você? Ou foi um conjunto? Foi um conjunto, foi um pensamento eu e meu pai, que ali com 16 eu não tinha empresário ainda, tava fechando, aí foi mais um conjunto, esperar um bom momento para fazer um contrato melhor, às vezes um contrato bem melhor é tipo, do momento. Se eu assino com 16 anos e eu não tava num momento muito bom, o contrato podia ser ruim, podia ser... Entendi. Aí a gente esperou o melhor momento para assinar um contrato profissional. Tá. E hoje você é atleta do Flamengo, mas você é empresariado pela Life Pro. Isso. Entendi. E curiosidade também, né? Todo mundo que está nessa expectativa, vendo o que vem acontecendo com o Flamengo agora, e você vivendo dentro dessa vibe aí, como é que é essa história? Porque eu imagino você treinando lá diariamente, trabalhando, que é seu trabalho, na verdade, só que você trabalha com o que você gosta, que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer, né, cara? Tipo assim, cara, eu deixei passar uma coisa aqui, mas eu vou contar, coisa de tio. Tipo assim, Pedro era moleque, tipo, qualquer lugar que ele fosse, ele não queria brincar com nada, ele só queria brincar com a bola. Era uma coisa impressionante. Pedro com 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Pô, ele vinha do Japão, vai brincar bola. Cheguei bola. Até hoje só que a brincadeira ficou mais séria. Ficou mais séria agora. A brincadeira ficou um pouquinho mais séria. Pô, a pelada dessa molecada quando joga junto, pô, o pau quebra. Mas, Pedro, e cara, até uma coisa assim de orgulho, né? Porque, cara, como é que é treinar no maior time do mundo, digamos assim? Cara, é um sentimento muito maluco, né? Porque eu gosto muito de ir no Maracanã. Eu amo ir no Maracanã, sempre que eu tenho oportunidade eu vou. Aí eu voltei agora e fui em todos os jogos do Maracanã. E o engraçado é que eu treino um dia antes com os caras e no outro dia tem 70 mil pessoas vendo os caras jogando. Eu falo, cara, é maluquice. E ver o Brasil todo vendo o Flamengo, querendo estar no Flamengo, e um dia antes do jogo importante eu treinei com os caras, eu ajudei em alguma forma eles. Você tem feito uns treinos agora com time profissional mesmo, né? Sim, o Dorival tem te chamado... Sim, ele chama bastante a gente da base, porque ajuda a gente, ajuda eles também, porque... Pô, mas o time da base também tá... A gente deixa eles na roda, ninguém sabe, é que ninguém sabe, mas a gente deixa eles na roda. Isso aí eles não postam. Aí é muito bom porque eu gosto muito do Maracanã, 70 mil pessoas vendo 22 jogadores, 11 caras lá e apoiando só 11, é uma coisa de maluco, né, cara? Cara, então eu vou te contar uma história agora, que essas histórias você não sabe, né? Mas, pô, você ainda na barriga ainda, antes de estar na barriga, né? Eu e teu tio Júnior, o Júnior é meu irmão caçula. A gente no Maracanã, cara, porra, a gente vê teu pai jogar. Pô, brother, eu vou te falar.
Que coisa. Tu assistiu muito o jogo dele já? Do meu pai? É. Não muito, porque... Cara, assiste. Não, eu vejo alguns videozinhos às vezes, é bom. Cara, era uma parada de maluco, quem é flamenguista sabe disso. Pô, o Roberto pegava uma bola lá atrás. Como é que é isso pra você, cara? Você, tipo assim, conduz isso bem, tipo, ser filho do Beto? Porque o Beto, meu irmão, todo mundo que é flamenguista é apaixonado pelo Beto. Acho que não só flamenguista, né? Acho que... Ah, não, ele jogou, não, todo mundo, não, beleza. Quem é botafoguense é mais até. Sim. É, porque essa época aí, essa seu... foi, 95 foi uma parada de maluco. Teu pai É. foi a estrela do Campeonato Brasileiro, né? Tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Mas eu tento só aproveitar o lado bom, que aos auxílios que ele dá, ele já viveu aquilo, então tudo que ele fala pra mim eu vou escutar, né? Que eu quero chegar mais longe que ele, então se ele chegou até ali, eu vou escutar, vou tirar as coisas boas e vou fazer melhor que ele, pra ver se um dia eu posso chegar onde ele chegou ou ir mais longe. E o lado ruim às vezes é a torcida cobrar, tipo, a torcida viu muito ele e vai achar que eu vou entrar em campo e vou fazer o que ele fazia. Porque é um estilo de jogo meu e dele é totalmente diferente. É, completamente diferente. É totalmente diferente. Aí esse é o lado ruim, às vezes vem uma crítica, não tá fazendo o que o pai fazia. São posições diferentes e estilos de jogo totalmente diferentes. Então esse é o lado ruim. Mas o lado bom é escutar tudo que ele viveu. Eu tô passando, o que eu tô passando, ele passou e às vezes ele passou 3 vezes pior que eu. Então eu tento escutar o máximo ele. Porque o que acontece, na verdade, o que eu vejo tipo assim, embora você carregue essa ancestralidade, né, de ser filho de um grande jogador de futebol, mas na verdade vocês têm histórias de vida completamente diferentes, né, cara? Tipo, teu pai, eu até conversando com ele, até brincava, falava, teu pai era jogador de futebol, você é atleta. Você é atleta de futebol, teu pai era jogador de futebol. É diferente, né? Aí a gente brinca, né? Eu brinco muito, assim, eu vou até brincar até na tua frente agora, mas é verdade, tipo, teu pai jogava e você joga de terno. Você joga de terno, quer dizer, é uma coisa que eu até, vou dar aqui quem não acompanha o Sub-20, vocês vão ter grande chance de acompanhar agora, no futuro próximo, o Pedro jogando no profissional, mas quem acompanha o Sub-20 profissional, né, que esse time que você joga é o Sub-20 profissional, né, tipo, vocês são os imediatos daquilo, vocês estão todos inscritos no campeonato, né? Sim. Tipo, por exemplo, alguém da tua posição, que é difícil, né? O cara joga no lugar do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, olha só que foda, literalmente falando. Quer dizer, mas um exemplo, numa parada imediata assim, vocês podem jogar. Sim, sim. Né? Só o único campeonato que tem uma lista de inscrição fechada é a Libertadores, que pode só apenas 50 jogadores, mas Brasileirão e Copa do Brasil, qualquer momento algum jogador da base pode estar no profissional. Entendi. Essa galera da base, por exemplo, tem 3 da base agora, né? Vitinho, Vitor Hugo, né? 3 recentes. 3 recentes, Mateuzinho, João Gomes, Lázaro e Vitor Hugo. Hugo, goleiro. Aí o Hugo jogou contigo também? Não, da base que subiu lá. Subiu. Tá. Aí Matheus França, Vitor Hugo. Acho que jogou comigo é o Lázaro, Vitor Hugo e França. Tá. Então, isso que eu ia te perguntar. Essa galera que jogou contigo, vocês mantêm ainda aquela mesma proximidade de vocês? Sim, sim. A gente treina direto no profissional e sempre que treina eles estão lá, a gente conversa de boa, troca mensagem, sai junto, continua a mesma amizade. E tem uma panelinha, né? Nossa, sempre bom, né? Panela só é ruim pra quem tá de fora. Só é ruim pra quem tá de fora. A gente às vezes pode ter isso, panela é bom pra quem tá dentro. Que tem também o Vertinho e o Renê, né? Que são da panela também, né? Panela boa.
Panela boa, é. Pô, se montar um time com essa panela aí, eu já tô vendo que... Outro dia eu tive... Engraçado, né, cara? Vendo jogar também é uma coisa curiosa. Aquela vez que eu fui te buscar, que eu fui, que veio o Cauã. Também, o moleque também garra pra caramba, né, cara? Cauã, meu parceiro, foi convocado hoje pra seleção sub-20. Ah, é? Ele foi convocado. Até esqueci de mandar mensagem pra ele. Eu e ele, a gente tem uma história boa também de convocação, que eu sempre ali tô vendo a convocação, porque tem amigo meu que é convocado sempre. Aí, na primeira convocação dele, ele tava com o celular, na psicóloga tendo uma conversa, e saiu a convocação e ele não tinha visto. Aí eu peguei, liguei pra ele na hora, falei, mano, olha teu celular aí, olha teu celular aí. O que foi, cara? Falei, mano, tu foi convocado, cara. Ele, para, cara, tô na conversa aqui com a psicóloga, deixa isso, deixa de graça. Falei, mano, olha teu celular agora, olha aí. Aí ele foi, olhou rapidão e viu que tinha sido convocado, começou a chorar na ligação. Foi uma história muito maneira. Não, e ele também parece um garoto muito bom. Uma história muito cara. boa dele também, que ele era atacante, na Taça das Favelas ele jogou de atacante. Ah, é? Aí não sei o que deu, que ele foi pra goleiro e deu Mas muito certo. Mas ele deve ser quase o tamanho dele. E deu muito certo. É, muito maneiro. Quem tem uma história também curiosa é o Vertinho, né, cara? Vamos ver se a gente traz o Vertinho aqui um dia. Nossa, ele é muito bom. Trazer o Vertinho aqui um dia, porque, pô, o Vertinho tem uma história muito maneira. Aí, o Pedro, só curiosidade agora, mais uma curiosidade para gerar curiosidade para as pessoas também. Saiu uma convocação hoje do Sub-20, da galera do Sub-20 para a seleção brasileira, só o Cauã. Só o Cauã, do Flamengo só o Cauã. Tá. E essa seleção brasileira Sub-20 joga... É porque é uma coisa que eu percebo, que o Pedro acho que vai até confirmar. Vocês jogam exatamente tudo aquilo que o profissional joga também, né? Sim. Menos a Libertadores. Menos a Libertadores, né? Pô, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Libertadores e Brasileirão, Copa do Brasil. Por exemplo, você jogou agora, sábado, contra o Internacional, não é isso? Aí você foi para lá, para casa deles para jogar, não é isso? Igual você foi semana passada para Fortaleza, enfim, aí você viajou para jogar. Aí quando você fala em jogar em casa, tipo, você se sente em casa, muda alguma coisa você tá no Rio? Muda muita coisa. Não só no Rio, na Gávea, principalmente. A gente teve a melhor campanha do Campeonato Brasileiro na fase de grupos. De todos os times que disputaram, acho que são 16 times, a gente teve a melhor campanha. Então a gente joga todos os jogos decisivos em casa. Então, vocês optam, vocês têm esse direito, aliás. A gente ficou em primeiro lugar, a melhor campanha, a gente joga quartas de finais, jogo decisivo em casa, semifinal em casa e a final em casa. E isso é mais confortável para vocês também, né? Sim. Porque também não tem o desgaste da viagem. Também em casa é na Gávea, né? E vocês treinam, Às vezes é um campo que a gente está acostumado a jogar. Eu principalmente, são 9 anos jogando na Gávea, conheço cada pedacinho de capim que tem lá, né? Então é muito bom decidir em casa. Aí a gente está vendo que durante o campeonato não teve torcida na Gávea por conta da obra na arquibancada, mas eles estão vendo para esse jogo, como é um jogo muito importante, e a torcida do Inter colocou torcida lá. É uma coisa que a CBF... colocou torcida? É uma coisa que a CBF... não estava proibido? Que a CBF estava proibido na fase de grupos, e agora eles liberaram o Inter colocar. Aí estão terminando os últimos detalhes para ver se libera a torcida agora nesse jogo decisivo. Que apoio da nação é muito bom, né? É um jogo difícil contra o Inter, mas o time todo está trabalhando bem, está confiante. Até porque quem é sócio torcedor recebe tudo, né? Então, aí para entrar ali na Gávea de boa, é um lugar... E para assistir o jogo, a torcida também vai ser bom, muito, né? Vai ajudar bastante a gente. Ajuda muito, né? Botar tua mãe gritando lá na beira também ajuda, né? Ajuda bastante sempre. Porque a gente está falando do pai dele, que é uma referência, mas eu tenho que puxar um pouco da sardinha para minha irmã também, porque... puxar mesmo, ela merece. Isso que eu ia falar, cara, Mas o Pedro dá valor a isso eu posso falar, mas a tua mãe foi fundamental na tua carreira, né? Ela é fundamental até hoje, ela ajuda em tudo.
eu tento ajudar ela também, mas é fundamental, a primeira coisa quando acaba o jogo olho o celular, vejo se tem mensagem dela, e sempre vai ter mensagem dela, quando não tem eu mando mensagem pra ela, falo, já assistiu o jogo não? Aí eu sempre procuro ver a mensagem dela antes do jogo, e depois do jogo a primeira coisa que eu olho ela nem sabe disso, né, mas agora ela tá sabendo. E agora vai saber. Agora ela tá sabendo. Aí quando acaba o jogo eu entro no celular e já vejo se tem mensagem dela, porque é uma coisa, tipo, muito boa, né? Eu vejo se eu fui bem ou não ali através da mensagem dela, e antes do jogo acho que ajuda bastante, ter uma mensagem de apoio, ter uma mensagem dela ali desejando um bom jogo, às vezes dá uns posts, tá pro gol. Quadrado. Aí, mas ela ajuda bastante, no futebol e fora do futebol também. Isso eu sei porque eu vivo e escuto. Pedro, falando, né, da sua mãe, eu vou aproveitar o gancho e falar da sua ida para o Paraná. Sim. Tipo assim, você a vida inteira, né, aquela projeção Flamengo, e quando você é chamado para jogar no profissional, num time profissional, como é que você encara essa mudança? Eu encarei como um desafio, um novo desafio, que eu tinha que ser bem sucedido nesse desafio, tinha que passar bem por ele. Então eu fui com a cabeça concentrada, focada e sabia que ia fazer bom proveito disso. E eu conheci um pouco da estrutura do clube que eu estava indo, apesar de ser um clube novo, tem apenas 4 anos de... o pessoal fala que é um clube comercial, na verdade. Então é o projeto deles de ser um clube formador. Formador de profissionais. Um clube reconhecido ser formador de base. Então o profissional deles foi uma coisa que eles não esperavam, que deu uma proporção muito grande. E esse ano lá... que aí eles subiram para a primeira divisão, sim, né? O Pedro ele foi por empréstimo para o Azures, que é um time que tinha acabado de subir para a primeira divisão, e aí do Campeonato Paranaense. E ele foi para lá para treinar como profissional e para pegar experiência como profissional, tá certo, Pedro? Sim. Foi para isso. Só para, desculpa aí, dar uma passando para vocês aí, é o Azures do Pato Branco. Isso aí. Eu fui para lá com um projeto, o clube tinha um projeto para mim, meus empresários do Flamengo, que era voltar em novembro para participar da Copa, para treinar com o grupo para a Copa São Paulo. Para a Copinha. Só que chegando lá, aconteceu tudo diferente, eu fiquei um tempinho sem jogar, mudou a comissão assim que eu cheguei. Eu cheguei lá, tinha um treinador que me conhecia, que eu enfrentei muito ele, era o treinador do Vasco. Aí ele falou, eu quero te usar, tu tá chegando para jogar. Aí eu falei, tranquilo, vou trabalhar, meu lugar ele garantiu, só vou fazer o meu. Aí demorou uma documentação minha para cair, para jogar, eu fiquei um mês sem jogar, por conta da documentação lá. Perdi alguns jogos do Paranaense. Foi o negócio da multa, não foi isso que mudou tua multa? Não, foi um erro. Um erro não, foi uma demora dos documentos só, de vir do Rio para o Paraná. Aí eu perdi alguns jogos do Paranaense e quando ficou pronto, trocou o treinador. Aí eu falei, sempre comigo, treinador que me queria. E agora entrou um treinador que eu não conheço e um treinador que o clube e alguns do clube já conhecia ele. Então ele falou, assim que ele chegou, ele falou, vou utilizar os jogadores que eu conheço. E era um momento muito delicado do time, a gente estava quase caindo para a segunda do Paranaense e ele chegou com o objetivo de não cair. Aí eu falei, eu 18 aninhos, acho que treinador, ele não vai me colocar para jogar. Aí eu fui treinando. Aí fiz minha estreia contra um time de Série B do profissional, contra o Operário. A gente perdeu esse jogo, mas eu pude estrear como profissional, foi muito bom. E naquele jogo ali ele me chamou para conversar e falou que eu precisava melhorar fisicamente,
que tecnicamente estava bom, mas precisava fisicamente porque ia começar o Brasileirão Série D e a Copa do Brasil profissional. Aí ele falou, ó, eu gostei bastante de você, mas precisa melhorar fisicamente. Eu tava com 68 quilos, aí o preparador físico dele me chamou e falou, ó, tu só vai jogar se tu bater 75 quilos. Eu com 68 quando ele chegou lá. Aí eu falei, tranquilo. Aí a gente fez um projetinho. Um projetinho, mas um projeto muito maneiro, né? Sim, porque, sim. Pô, o cara é bom. Ele é mestrado, Lincoln é o nome dele, ele é mestrado em preparação física. Aí a gente começou a fazer o projeto e foi ali em abril, eu bati 75 quilos, isso em fevereiro que ele falou pra mim que precisava chegar a 75, em abril eu cheguei a 75. Só uma curiosidade pra galera, não é engordar 7 quilos não, ele ganhou 7 quilos de massa magra sem ganhar uma gordura. Foi. O Pedro não tem uma gordura no corpo. Aí foi muito bom isso pra mim também. Isso que eu ia falar, pra você foi excelente. Tem muita né? diferença dentro de campo e fora de campo. Eu brinco com ele até hoje, falei, ó, quando eu ficar rico, tu me atende, que eu vou te chamar também, ó, nas minhas férias, a gente vai trabalhar. Eu sou muito grato a ele. E assim que não deu outra. Eu bati 75 quilos. Foi quando eu entrei ele foi botar o time em reserva pra jogar. Eu joguei titular, dei assistência. Ele falou: esse moleque tem que ser titular no meu time. Aí foi quando tu meteu aquele golaço? Foi quando eu dei assistência. Aí 2 jogos depois, ele me botou num jogo contra o Cascavel, que é um time muito conhecido ali na região. Conceituado na região, né? Aí eu entrei naquele jogo ali, meu primeiro toque na bola, eu faço mal golaço. E depois daquele jogo ali eu virei titular. Até que em junho, aí teve o caso da Copa do Brasil também, que a gente fez história na Copa do Brasil. Chegamos na terceira fase da Copa do Brasil sendo um time de Série D. Então eu lembro. Foi um marco muito grande porque o clube não esperava isso. Em 4 anos eles nunca iam esperar que ia estar em terceira fase, que jogando com um time de Série B, que é o Bahia. E ganha bem pra caramba, né, cara? Sim, Copa do Brasil, pro time é muito bom. Pro time é isso que eu ia falar, porque o time, ganha um time desse porte, ganhar o dinheiro que ganhou. Foi muito bom e eles não esperavam, né? Com 4 anos de clube, quase cai no começo da temporada. E no meio da temporada tá empatando contra o Bahia, perdendo nos pênaltis. Então a torcida ali, as pessoas ali do Paraná, todo mundo queria ver o Azul jogando. Então foi uma coisa muito boa também fazer parte dessa história do clube. Foi a primeira vez que eles disputaram um Brasileirão de Série D e a primeira vez jogando a Copa do Brasil. Foi muito bom mesmo. E na série D a gente, quando eu joguei titular, eu comecei a jogar, me destacar, fiz gol, dei assistência. Aí em junho, foi Flamengo. Aí o Mário Jorge volta. Aí o Mário Jorge assume o sub-20 e eu mando mensagem pra ele, conversando, brincando com ele. E em julho, um mês depois, o Flamengo realmente chama de volta. Aí eu voltei agora. Porque na verdade, mas como foi um contrato, sei lá, bem feito, digamos assim, uma parada muito amigável, sim, era fundamental que você viesse para esse time, né, cara? Sim, foi um... Porque o técnico anterior, eu não vou nem falar o nome, mas, o cara, só fez merda. Foi um tratamento muito bom das ambas partes. Aí até antes de eu ir embora, o treinador lá do Azul me chamou, falou: e aí, já tá decidido? Já? Você vai ficar? Eu lembro que você ia voltar um mês antes, aí ele também te pediu pra ficar. Eu ia voltar dia 12 de junho, tudo certo, passagem comprada. Só que o Flamengo, só que eu só podia jogar dia 18 de julho. Por causa da janela, né? Por causa da janela de transferência, ficar um mês só treinando no Flamengo. Aí o presidente do clube lá me chamou. O presidente me chamou no canto e falou: liguei com os caras do Flamengo, eles querem sua volta, mas só vai poder jogar dia 18 de julho. Tu aceita a minha proposta de ficar até mais um mês? Falei, claro, vamos.
Pô, lógico, né, lógico, cara? você abriu a porta recíproco, abriu a porta. Né? Abriu a porta pra mim no começo da temporada, é claro. E para você treinar, isso que é uma coisa que eu tava para te perguntar, porque uma coisa é você treinou a vida inteira no sub-20, aliás, jogou a vida inteira no sub-20, treinou com profissional e tal, não sei o quê. Mas aí você jogou a Vera com, jogador de 30 e poucos anos, cara cascudão já e tal, não sei o que e tal. É diferente, Pedro, isso? É diferente, porque eu via muito na televisão, eu joguei até contra o Ralf do Corinthians, via muito ele na televisão, campeão do mundo. Aí eu falei, pô, cara, o cara tá me marcando aqui. Aí às vezes você pensa em uma coisa e ele já corta caminho. A experiência fala muito alto também. E foi bom pra eu ganhar essa experiência também, porque eu tava jogando em um clube que tinha alguns jogadores já com uma bagagem boa, e eles me chamavam pra conversar, falavam, faz isso aqui, você é muito bom mesmo, mas isso aqui é melhor, e me auxiliavam, e foi fundamental na minha carreira. Legal isso, né, cara? Sim. E eu tinha, engraçado, a minha dúvida era exatamente o contrário, se tipo, que pra você isso ia ser uma coisa que ia ser ruim, foi boa então. Não, foi uma coisa muito boa, porque você aprende, né, com os mais velhos. Todo mundo já viveu aquilo ali, então eu tava ali, tava pegando um pouquinho de cada. Todas as coisas boas que um falava, que o outro falava, eu juntava e me dedicava dentro do campo para mostrar que eu estava aprendendo com eles. Então essa ida lá para o Paraná foi muito boa, profissional por isso, para jogar com jogadores cascudos e aprender muita coisa. Pô, que legal. E aí, enfim, agora vocês voltam, né? E você acha que você está dentro daquilo mesmo, que você deu uma declaração muito bonita quando você veio embora, né? Uhum. Que você fala que você, tipo, é aquela história, né? Do menino pro homem, né? Sim. No meu primeiro jogo de volta no Flamengo, eu fui recepcionado muito bem. Aí dei uma entrevista no final do meu primeiro jogo, falei que fui como um menino e voltava como um homem. Em 6 meses eu aprendi muita coisa, fisicamente e mentalmente também. E agora estou vivendo um momento muito bom, desde quando eu voltei. Joguei 3 jogos e já dei 2 assistências. Então é um momento muito bom, um aprendizado muito grande, e muita gente brinca lá dentro também do Flamengo, que agora eu dei essa minha outra assistência, minhas 2 assistências seguidas em 2 jogos, 2 jogos seguidos, né? 2 assistências. Aí um amigo meu lá, um doutor lá do Flamengo, brinca também, manda mensagem que esse, hein, vou levar uns jogadores pro Paraná também pra ver se eles voltam bom. Aí eles brincam também e falam, pô, sair do Flamengo, eles falaram pra mim, pô, sair do Flamengo nunca foi tão bom, hein. Falou, tive que girar uma chave que tava faltando ali. E uma experiência de vida também que pra você, eu até posso falar isso porque eu viajei muito e eu conversava muito com a sua mãe. Eu falava, deixa ele, tem que ralar mesmo, tem que aprender e tal, e vambora, deixa ele, porque ela ficava sofrendo aqui, né, cara? Eu sei, eu imagino também, ela mandava mensagem todo dia, e foi a primeira vez eu morando sozinho, então foi uma diferença. Foi a primeira vez saindo de uma cidade gigante pra cidade que eu tava, de 8 mil habitantes. E o CT era longe, né, cara? Então, o CT era em Camperê, uma cidade que tem 8 mil habitantes só. Então, sair de uma cidade grande para uma cidade pequena e já morar sozinho, para mim foi um baque muito grande quando eu cheguei lá e vi a realidade fora do Flamengo, que ali o Flamengo, quem tá ali acha que é uma Disneylândia. Aí sai do Flamengo e vê o CT do clube era bom, estrutura boa, só que tu vê a realidade, tipo, de salário, de treinamento, às vezes de campo de outros clubes, tu vê uma realidade totalmente diferente. E aquilo ali é a realidade. Também, né? O clima, ali é a realidade do futebol. Ali no Flamengo é uma maravilha, tipo. Então a gente, pra sair ali e voltar pro Flamengo, eu aprendi a valorizar onde eu tava. Então às vezes eu não dava esse valor, muita gente só dá valor quando perde. Então ali quando eu saí do Flamengo e eu voltei, eu aprendi a valorizar onde eu realmente estava. Um amigo meu que já teve aqui no canal,
episódio 02 seria o que foi ver o Brasil em Tóquio. Ele fala isso para mim, ele fala, cara, essa vida que o Pedro tem, que por graças a Deus agora ele valoriza, mas ele precisou estar fora para saber o que é jogar no Flamengo. Sim. Porque eu acho, né, pelo que ele me fala, acho que ninguém tem noção de como é lá, né, Pedro? Lá é fantástico, né, cara? É muito bom a estrutura, os torcedores muito bom também. E eu vivi o bem e o mal do Flamengo, porque quando eu cheguei lá, 9 anos atrás, não era igual um hotel 5 estrelas que tem lá dentro, o CT da base, que era do profissional, é ótimo também. São 2 hotéis 5 estrelas que tem lá dentro, um para base do profissional. Então quando eu cheguei lá... Eu fiquei sabendo que, na verdade, quando o CT do profissional ficou pronto, o antigo do profissional que era do profissional foi para base, então, né? Tipo, mas isso, até ia perguntar isso. Vocês concentram? Sim. Concentra normal. Tem jogo fora, concentra. Em casa, a quarta-feira a gente joga em casa. Aí na terça-feira, 7, a gente treina de manhã, vai pra casa e 7 horas volta pra dormir lá no CT. E eu não sabia disso. E aí você fica concentrado lá e ponto. Concentrar ali na resenha de... tranquilo, mas sem contato com o mundo externo. Sim. Então existe concentração normal pro sub-20 também. Todo jogo. Aí a gente voltou de viagem ontem e amanhã já concentra de novo. E aí você vai dormir lá? Vou pro CT, durmo lá. E no dia seguinte acorda, faz... O próximo jogo é na Gávea. Aí treina terça-feira de manhã, vai pra casa, arruma as coisas, fica com a família. E terça-feira, 7 horas, no mesmo dia, 7 horas... Você joga na quarta? Na quarta, 3h15. Entendi. E terça-feira de noite a gente se apresenta e dorme. Entendi. Mas aí você joga 3h15, uma outra pergunta aqui de leigo. Treina de manhã ou não? Não. No dia de jogo não tem treino? Não tem treino. O único que fazia isso era o Jorge Jesus. Em 2019, o Flamengo, campeão de tudo, ele treinava de manhã. Jogo de noite, jogo 9h45. 10 horas os jogadores titulares iam pro campo, faziam um bobinho, faziam um treino muito leve e voltava pro hotel. Tu chegou a treinar com ele? Foi a primeira vez que eu treinei com um profissional, foi com ele. Foi. E ele era diferenciado mesmo? Sub-16. Eu tinha 16 anos, treinei com eles ali e era um time que me espantava, porque você viu o Rafinha, você viu o Felipe Luiz, que tá até hoje, os caras com muito título na bagagem, muita história, e os caras não perdiam no empapar, os caras não queriam perder. Um trabalho que a gente levava na brincadeira, na base, os caras não queriam perder, os caras, nós olhávamos assim, caraca, os caras não trabalham de posse, os caras não querem perder o trabalho. É a competitividade o tempo inteiro. Então aquilo ali me deixou, caraca, motivadão, né? Os caras são de verdade, porque mostrava a competitividade em todos os trabalhos. E lá na base, que a gente levava como recreativo, os caras dando a vida ali, querendo ganhar de qualquer jeito, eu falo, esse time... Isso serve de exemplo pra você. Sim, foi muito bom. Tu tem que dar a vida agora em Foi ali que eu aprendi muito com aquele time ali também, até hoje. Que hoje agora virou mais realidade. Antes eu treinava uma vez ou outra. Aí esse ano, desde quando eu voltei, fiquei 2 semanas inteiras com o profissional. Então a gente vive uma realidade profissional que a gente vê porque os caras estão ali, porque eles merecem estar ali, o quanto eles trabalham. Às vezes o nego só vê os 90 minutos do final de semana, então, mas não vê os outras 2h30, o que eles estão fazendo, aonde eles estão, como é que a vida deles é para aqueles 90 minutos. E às vezes muita pessoa só julga o jogador por 90 minutos, né? Pelos 90 minutos, o que esse cara tá fazendo aí? Como é que ele chegou aí? Aí o nego não viu a segunda, quarta, terça do cara. Então não viu, tá lá na relação. Não viu o quanto ele tá batalhando ali pra tá jogando aqueles 90 minutos.
Então... É verdade, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, é verdade. Então a gente ali no dia a dia, a gente vê porque os caras estão ali realmente. Porque eles merecem estar ali. Eu faço todos os votos do mundo que você mereça estar ali. Também trabalhando. Manter o trabalho, pé no chão, que daqui a pouco, quem sabe. Isso aí. A sua expectativa, a sua maior expectativa, eu imagino que seja brilhar no seu clube, porque você, independente de tudo, você carrega isso no seu DNA, né? Porque o teu pai jogou nos 4, jogou na seleção, jogou no São Paulo, jogou no Grêmio, jogou na Itália, jogou no Japão, mas o teu pai é Mengão e você é Mengão também, então o teu objetivo é brilhar no Flamengo, né? Um sonho que eu tenho é brilhar no Flamengo e tô trabalhando e a gente vê que dá, tipo, quando a gente chega pra treinar ali, tu olhar os caras e falar, quero estar ali. Você acha que depende mais de você do que deles? Acho que depende muito de mim e também um pouco deles, porque hoje eu posso estar jogando muito, mas aí olho pra cima, tá o Arrascaeta jogando muito também, então é um pouco difícil estar ali. Não, então, é isso que eu tô te falando, depende mais de você então, né? Sim. Depende mais de você. Galera, olha só, vou agradecer o Pedro. Fiz de tudo pra não parecer que eu sou tio dele, depois vocês não vão falar que eu puxei o saco, que eu puxei a sardinha, mas é verdade. Vocês ainda vão ouvir falar muito dele. Não tô falando como tio, tô falando como, flamenguista. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aí. Se vocês gostaram, né, a gente vai ter mais entrevistas falando do Flamengo. Vamos ver se a gente traz o Bertinho aqui. Vamos ver se a gente faz até uma entrevista dos dois juntos, porque os dois juntos são uma figura. Entendeu? Vocês vão morrer de rir. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem algumas surpresas aí do Flamengo para mostrar para vocês também. Cara, queria agradecer o Pedro. Pedro, obrigado. Não tô nem chamando de Pedrinho o tempo todo, tô chamando de Pedro. Valeu. Pra mim é um prazer te ajudar sempre e pra mim é muito bom, né? Participar de uma entrevista com o meu tio. Eu vou falar o que eu te falo sempre, né? Não esquece nunca, sabe que eu te amo, né? Também te amo. Deus te abençoe. E como eu termino sempre, galera, fiquem com Deus que habita em vocês. E para não perder o costume, eu vou falar o que eu não falei hoje, o dia inteiro ainda. Cara, curte lá, se gostou, compartilha e não deixa de se inscrever. Se inscrever é fundamental para você estar a par dessas nossas conversas aí. Tá bom? Valeu. Deus te abençoe. Obrigado.